Olá, amigos. Vou fazer aqui a finalização desse pano de prato que eu tô pintando. E eu usei uns tons de rosa um pouquinho diferente. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. E vocês vão encontrar depois o link aí na descrição pra pegarem o risco e as cores, né, que eu já usei nessas rosas, nessas folhas, os acabamentos, para quem quiser realizar um trabalho igual a esse. Eu tenho já no meu canal vários vídeos de rosas de outras cores, mas como eu sei que o pessoal gosta e é uma coisa que a gente treina a vida inteira, eu resolvi gravar o finalzinho desse trabalho para vocês, né, e eu espero que acrescente alguma coisa no aprendizado do pessoal aí, principalmente para quem está começando. Uma coisa que eu faço que facilita bastante, principalmente quando a trama do tecido é assim, um tanto quanto áspera, é aplicar uma camada de clareador. Estou usando esse pincelzinho macio, porque aí o trabalho rende mais, né? Se você vai trabalhar com o pincel duro, o tempo nesse processo aumenta. Então a gente rapidamente aqui aplica uma demão generosa de clareador, porque o clareador ele sela esses furinhos do tecido, né? E ele hidrata essa superfície áspera que possa haver no tecido, né? Tem muito tecido que não tem esse aspecto, né? Não tem essa aspereza. Mas esse aqui esse tecido eu achei bem áspero. Então, né, a providência aqui é o clareador mesmo. Também poderia ser o diluente, né? Mas assim, o clareador eu acho que tem um rendimento legal, né? E uma aplicação também fácil. Produto aí que quem pinta conhece há bastante tempo e continua sendo bem útil pra gente. Agora eu vou fazer as sombras, as áreas de sombras da rosa, né? Porque a sombra nada mais aliás, a rosa nada mais é do que sombra e luz. Então vamos lá. Miolo sempre escuro, né? Tô usando aqui vermelho queimado. Todas essas rosas desse trabalho tem como sombra o vermelho queimado. Eu fiz isso, né, de usar esse tom para base de todas, para criar uma harmonia entre elas, né? E porque eu queria também fazer umas rosas mais sóbrias, assim, não tão vivas, né? Algo mais, assim, tipo um rosa antigo, um tom mais pastel, né? Para dar uma variadinha, porque quem conhece meu trabalho sabe que eu gosto de fazer coisa colorida, né? Mas a gente tem que ir treinando também outras possibilidades. E no fim eu gostei do resultado dessas rosas. Então, vocês estão vendo que eu fiz um círculo no meio, né? No primeiro traço. Porque sempre no risco da rosa tem um traço e outro traço. Olha, fica parecendo até uma lua aqui, né? Porque são duas meias luas, uma menor, uma maior abaixo e um espacinho curto, mais ou menos de um dedo aqui, entre uma e outra, né? A diferença de espaço disso daqui muda totalmente o resultado da rosa, né? Então, a cada risco a gente vai ter um resultado diferente. Essas estão com esse espacinho que eu acho legal, esse espaço, esse tamanhinho de distância aqui entre esses dois pontos da rosa. Aqui é o miolo e aqui é o corpo da rosa. Tem gente que fala que é a cintura da rosa, né? O copinho, né? Depende muito da pessoa, vai mudando os nomes aí para falar sobre esses lugares aí, a anatomia da rosa. Vejam, olha, é um borrão aí, né? Eu puxei um pouco a sombra para baixo, para cima. Aqui eu enchi bastante. Agora, ainda com o vermelho queimado, eu vou sombrear a parte de cima das minhas pétalas.
é como se eu estivesse criando a sombra para a hora que eu for colocar a luz, né, essa luz aparecer. E percebam que eu coloco, mas não uma quantidade muito grande, não fica um traço enorme, né? Fica rente ao risco. Aqui em cima é mais aleatório, porque essas pétalas vão aparecer mesmo na hora da luz. O segundo tom que eu vou usar nessa rosa é o rosé. É diferente dessas duas, tá? Depois eu vou postar lá as cores que eu usei. Ó, não precisa muito ali perto do miolo, não. Aqui eu dei uma clareadinha, mas não é bom. Vou ter que dar uma escurecida de novo. Porque o miolo é bom que seja escuro mesmo, tá? Aí, com o rosé, a gente dá só uma continuidade aqui no tom que a gente já colocou. Vejam que vai dar um resultado bem de rosa antigo mesmo, né? Eu gosto desses tons, acho que fica bonito, fica delicado, né? E eu também não tô chegando até a pontinha. A maioria eu tô deixando assim, com uma beiradinha clara, para que o branco apareça aí com vida, né? Gente, ó, esse pincel aqui é Tigre 915-10 e eu que cortei, que aparei ele, então ele tá meio arrumadinho, lixado, né? Agora, para cortar, eu vou usar outro, um pouquinho menor, que é o da Condor 410, aliás, 454 tamanho 10, tá? Esse já veio lixado, cortado, mas eu ainda arrumei ele um pouco, que eu achei que ele tava espigado. Aí eu dei uma lixada, uma parada nas pontas dele aí, pra ficar assim, né, bem aparadinho, facilita muito o trabalho da gente. Bom, vamos lá agora ao branco, né, que é a parte que todo mundo gosta de ficar bem atento para entender. Primeira coisa, a gente coloca aqui aquela pincelada que vai definir o miolo. Então, formato de meia lua, uma do ladinho da outra, 3. Coloquei, tiro o excesso do pincel no paninho e dou uma esfumaçadinha, tá? Começa a definir o miolinho da rosa. Agora eu vou fazer essa parte de cima. Então, a gente começa marcando aquelas pétalas de cima. Coloco a tinta do lado de fora do pincel e faço uma vírgula para um lado. Mais uma pegando em cima. Agora, aqui em cima é como se fosse uma meia lua mesmo, mais completa, né? Não é só a lateral, ó. Espalho um pouquinho. Se eu perceber que o pincel tá muito carregado de branco, eu tiro o excesso. Sempre a tinta só do lado de fora, olha. Completo o outro lado. E por enquanto, a boca, ó, aqui eu achei que faltou um pouquinho de tinta, eu vou dar uma reforçadinha de leve aqui. Tudo isso a gente vai observando na hora, né? E o comecinho fica assim, tá? Vamos fazer então agora as pétalas das laterais. Eu tenho o hábito de pegar a tinta, marcar o final da pétala, tá? Marcar e jogar em direção ao miolo. Isso aqui é o ponto central da rosa, onde todas as pétalas devem se encaminhar para ele, certo? Aqui desse lado também, ó. Puxo o finalzinho dela. E aqui eu complemento só com pontinha de pincel, eu preencho os dois lados, limpo o pincel. Acabei de derrubar meu pincelzinho de filete. E a gente espalha aqui um pouquinho. Eu dei uma ligeira umedecida no pincel, que eu acho que ajuda na hora de desmanchar. Você lava, mas não enxuga tão bem quanto a gente costuma, para ficar um pouquinho de umidade. Bom, fiz as duas laterais, agora eu vou descendo para as pétalas de baixo. Mesma coisa, primeiro eu marco o caminho dela,
e preencho as pontinhas, né? Marco o caminho e vou para as pontinhas. Tá vendo? Eu faço o mesmo movimento dos dois lados. Vai mudar só um pouquinho nessa pétala que fica aqui no meio, porque ela tá numa posição diferente, né? Nessa daqui eu coloco o branco de um lado e depois o branco do outro. Agora sim, eu vou tirar o excesso de tinta branca do pincel, porque eu quero desmanchar essas pinceladas que eu coloquei. Quando eu falo desmanchar, é tirar essa marca, né? Aí a gente vem com o pincel assim, delicadamente, dá essa desmanchadinha, com cuidado para esse branco não cobrir tudo. Porque se a gente for com muita, entrando muito nessa pétala, o branco some, né? Aliás, o branco domina. Ele cobre tudo que você tinha feito antes e fica aquela coisa clara, sem definição. Então, cuidado nessa hora. Perceber que tem muito branco, dá uma tiradinha. Se quiser, faz como eu, dá uma lavadinha no pincel, tira o excesso. E aí, ó, vamos deixando essas pétalas assim mais delicadas. Agora, nós vamos fazer o dentro da boca da rosa, né, o miolo. Então, vai mais algumas pinceladas, ó, vai uma camada aqui em cima. Mesma coisa que eu falei antes, tira o excesso, deixa o pincel relativamente úmido, volta desmanchando. E mais uma camadinha de pétalas aqui dentro, ó. Agora a gente vai dar uma desmanchadinha nela. Essa daqui eu quero dar uma melhorada. Eu peguei outro pincel sequinho, porque o outro já tava meio úmido demais para esse momento. É bom deixar um pincel seco à mão, viu, gente? Que às vezes você lança a mão de um recurso aí, né? Eu peguei um menorzinho, ó, para fazer esses detalhes. Aí, ó, o miolo fica bem bojudinho, bem cheio de pétalas, né? Agora, eu achei que aqui na lateral eu preciso dar uma reforçada nas sombras. Então, eu volto com aquela primeira cor, né, com bastante cuidado, e dou uma reforçadinha na sombra, ó. Nos lugarzinhos que eu achar que precisa aparecer um pouquinho mais a sombra, né? Isso vocês vão, assim, com a prática, vocês vão percebendo, né? Que vocês percebem assim, eu quero destacar mais essa pétala que eu coloquei. Então, o que destaca a luz é a sombra, né? E aí a gente dá essas arrumadinhas assim, que no resultado final não aparece, ela só dá o efeito. Não é uma coisa que fica marcante, né? Mas dá o efeito desejado. Olha, tá vendo? Agora eu quero colocar, ó, eu vou continuar com esse pincelzinho menorzinho, que ele me dá uma precisão aqui. Eu vou só aumentar um pouquinho as pétalas nessa região aqui, tá? Peguei também a tinta só do lado de cima do pincel. Vou colocar aqui duas ondinhas, ó, desse lado. Desse lado aqui eu vou colocar mais uma só. E dou uma arrumadinha nessa base para ela parecer arredondada. E aparecer aquela partezinha aqui, onde a rosa faz aquela curvinha, né? Que é onde as pétalas começaram a desabrochar, né? Da parte de cima para baixo. Ó, eu peguei também o tom de sombra e coloquei aqui porque eu queria dar um destaque para essas pétalas que eu acabei de colocar.
Então, gente, olha, bem simples. Aqui ainda, eu derrubei um pincel, por sorte tinha outro por perto. A gente ainda pode, com o pincel de filete, dar um acabamento nas pontinhas, olha, das pétalas. Porque no final, isso aqui valoriza o acabamento, entendeu? Gente, é isso, tá? Depois que ela secar, eu vou dar uns retoques nela, mas a base é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Visitem aí o canal, vejam os outros vídeos, tem outras flores, tem outras rosas, né? Peguem aí o link do meu blog também, visitem. Se gostarem do meu jeito de trabalhar, de ensinar, se inscrevam no canal, sejam sempre bem-vindos aqui no canal e lá no blog, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e fiquem com Deus.